Ok. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2023, são 17 horas e 15 minutos. Estamos iniciando agora a sessão de julgamento da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Aproveito aqui para agradecer a presença dos ilustres auditores, doutor Eduardo Berol, doutor Ricardo, doutora Maria Fernanda, a doutora Procuradoria, doutor Fred, doutor Fábio, colega advogado aqui, e a todos os presentes, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui pelo processo da preferência, o processo número 819, e a relatoria é de incumbência da doutora Maria Fernanda. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra, fica à vontade. Senhor Marcos, deixa eu só... Bom, vamos lá. Processo 819 de 2023, Paulista Sub-11, partida entre Velo Clube e Independente. Então, consta na súmula da partida que o senhor Marcelo Tomás Icep, técnico da equipe do Velo Clube, foi expulso após receber segundo cartão amarelo por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro, aspas. Após ser advertido anteriormente por discordar das decisões da arbitragem com palavras e gestos, o mesmo continuou a proferir as seguintes palavras ao assistente 1, Rian Carlos Lopes, aspas. Bandeira, você está acabando com o jogo. Você não bandeira mais aqui. Vou acabar com a sua carreira, fecha aspas. Sendo assim, advertido com o segundo cartão amarelo, fecha aspas. Consta ainda na súmula da partida que a equipe mandante do Velo Clube deixou de tomar as providências capazes de prevenir e reprimir desordem na Praça do Desporto, conforme relatado pelo árbitro, aspas. Informa também que após o final do jogo, um torcedor do Velo Clube, identificado como o senhor Tiago Henrique Temple Delgado, RG tal, invadiu o campo de jogo e foi em direção da equipe de arbitragem, ameaçando e falando as seguintes palavras, aspas, ô negão, se você continuar roubando, eu vou pular aqui e te pegar. Isso vale para todos. É todos vocês, seus bostas. Fecha aspas. O mesmo foi contido pela comissão do Velo Clube e continuou proferindo as seguintes palavras de ameaça, aspas. Vocês vão ver lá fora, fecha aspas. Após o ocorrido, o citado foi retirado do estádio. Então, diante dos fatos acima narrados, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o senhor Marcelo Tomás Icep, técnico da equipe do Velo Clube, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e a equipe do Velo Clube como incurso no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Na certidão de antecedentes consta a primariedade, tanto da agremiação quanto do técnico, Marcelo Tomás Icep, e não há defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Pergunta ao doutor Fábio, temos palavra para produzir? Primeiramente, boa tarde a todos. Presidente, temos depoimento do doutor Charles pelo clube e o denunciado, o senhor Marcelo, também. Ok. Então, aqui. Quem que Vossa Excelência quer ouvir primeiro, o doutor? O que os senhores preferirem. Pode ser o doutor Charles pelo 213? Ok, pode ser. Por favor. Por favor, se aproxime, se puder entregar a identificação para o doutor João, eu agradeço. Pode sentar aqui, por favor. Falar no microfone. Pois não. Boa tarde, doutor Charles, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, tá Boa bom, tarde eu a todos. vou passar a palavra à doutora Maria Fernanda, que é relatora do processo, ela vai fazer alguns questionamentos para o senhor, ok? Pois Muito não. obrigado. Doutora, Vossa Excelência, tem a Obrigada, palavra. presidente. É o doutor Chaves, é isso ou Charles? Charles, isso. Charles. Tudo bem? Charles. O senhor ouviu o que foi narrado aqui na súmula, Sim. na descrição da súmula, na denúncia da Procuradoria. Se o senhor puder esclarecer o que aconteceu? Então, na verdade, havia terminado o jogo do Sub-11. Eu, inclusive, era o supervisor de futebol do clube. E, ao encerrar o jogo do Sub-11, o rapaz, que a gente não conhecia, que não era pai e não era habitualmente torcedor do clube, ele pulou o gradil sem que ninguém percebesse e foi até em direção ao árbitro. Na verdade, como
o árbitro ele não vai para o meio do campo a hora que termina, não tem naturalmente aquela proteção, aquele cerco do policiamento ou da segurança privada. Então o árbitro foi direto para o vestiário e sorrateiramente ele pulou sem que a gente percebesse. E a hora que, inclusive, eu percebi, eu dei o alerta, gritei, até corri, pedi para o segurança retirá-lo. Aí ele foi retirado do estádio. Nós não conhecíamos, porque a cidade interiorana você conhece todas até as figuras que estão ali. A gente colheu o RG dele, fez a identificação e retiramos ele do estádio. Conversamos com a Guarda Municipal falou: olha, ele provavelmente é morador de rua, a gente já tirou aqui, conteve ele. Eu fiquei até preocupado com a integridade física dele, porque poderia os pais ficarem bravos, retiramos ele do estádio. Então, assim, na verdade, o clube envidou toda a segurança e agiu prontamente. Inclusive, eu participei da operação, assim, alertando. Então, não houve, meu sentir, nenhuma negligência do clube. Muito pelo contrário, o clube atuou prontamente. Acho que o delegado relata isso, o fiscal relata isso. A arbitragem, nós estava no calor. E eu fiquei muito preocupado, porque assim, eu só fui saber o que ele havia dito depois, porque não deu tempo nem de a gente correu assim, fração de segundos e prontamente já retiramos eles do campo. Então, não havia, da forma sorrateira que ele agiu, como detê-lo. Ele aproveitou, porque assim, a hora que termina o sub-11, o sub-13 migra para o campo, então tem uma movimentação de meninos ali muito grande, movimentação da comissão técnica e dos ganduras. Ele se aproveitou desse momento e pulou, porque ele não foi pelos portões de acesso. Se ele vai pelos portões de acesso, ele teria sido contido. Então, ele foi assim, até teve essa destreza de perceber que ele podia, né, nesse momento, entrar dentro do campo. Então, ele foi contido prontamente. A gente não tem precedentes de invasão de campo, a gente sempre atua. Tanto que a gente, no 11, em todas as categorias menores, a gente leva tanto a GCM como a segurança privada. Então, a gente prima muito por esse cuidado para não ter problema. Então, foi um fato isolado e não foi pai. Eu acho que ele se contagiou ali pela torcida e acabou fazendo esse ato. Tanto que depois que a gente colocou ele para fora, ele não tinha nem endereço, residência fixa, tanto que a guarda falou: olha, vamos liberar o menino, porque não tem o que ser feito. Não levaram ele para a delegacia. Então, assim, o sentimento do clube, que a gente ficou assim consternado pelo que foi dito, mas a gente repudia e agiu prontamente, que a gente não tolera isso, né? A gente sempre é uma categoria de criança e a gente sempre tenta fazer assim um ambiente de interior, acolhedor, e às vezes acontece isso, mas a gente agiu assim prontamente para coibir, né? Foi isso. Senhor Charles, você mencionou, só gostaria de confirmar, não foi registrado nenhum boletim de ocorrência, né? Autoridade policial, você disse que eles optaram por não dar encaminhamento, é isso? O comando ali da GCM, ele falou: olha, a gente está identificando ele como morador de rua, ele não resistiu, ele não, né? A gente percebeu que é um rapaz que estava fragilizado, uma situação precária, né? E assim, então eles entenderam que era bom retirar do estado, ele não entrar mais novamente, mas eles entenderam que não era necessário lavrar o boletim de ocorrência. Isso, a E própria orientação da guarda, né? tá bem. E você acha que, bom, você disse que não há histórico, né? Eu realmente vejo aqui que não há antecedentes do clube, pelo menos, há um ano não existe isso. Você acha que é frágil ali? Assim, é possível que isso aconteça de novo ou foi um episódio único? Não, eu A acho que não segurança. tem a mínima possibilidade, porque assim, a gente, além de nós ficarmos alerta, né, a gente está sempre prevenindo isso, prestando atenção,
e tem uma peculiaridade, a gente conhece as pessoas, então, normalmente, a gente se apercebe que tem algum problema. Nesse caso, o menino era desconhecido, né? Então, ele, vamos dizer assim, vou usar o termo, ele se infiltrou ali, ficou ali e aproveitou o momento, mas como eu disse, é difícil no interior, aí nos jogos dessas categorias, que tenha tanta guarda municipal quanto a segurança privada. Então, a gente sempre faz esse duplo investimento, que é para garantir a lisura, para que tudo saia perfeito, né? Da melhor maneira possível. Tá bem, eu estou satisfeita, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo, tem alguma pergunta? Nenhum. Doutor Ricardo? Tem. Doutora Procuradoria, alguma pergunta? Obrigado, senhor presidente. Não tenho também. Ok. Obrigado, doutor Charles. Não, só um minutinho, o doutor Fábio tem uma pergunta. Presidente, tenho só uma pergunta. Só para esclarecer, num primeiro momento, quem retirou o indivíduo lá de dentro do campo foi a segurança privada de vocês, é isso? Na verdade, a privada foi antes, e daí já comunicou a E aí guarda, né? veio pra guarda. Isso, daí acabou tendo guarda municipal, segurança privada, e tem um detalhe, a própria comissão técnica e os gandulas também, imediatamente, todo mundo convergiu para retirá-lo, né? E foi rápido isso. Muito pronto, assim, porque a gente identificou pelo boné que ele era um estranho, né? Mas como tinha o fluxo do 13 entrando e do 11 saindo, então ele conseguiu, a hora que a gente viu o boné, que era uma coisa estranha ao ambiente do jogo lá dentro, todo mundo já correu para abordá-lo. E eu até fiquei preocupado que não tivesse a agressão a ele também, né? Então, assim, eu tentei fazer a integridade máxima possível do jogo, né? E só o motivo de não ter o boletim de ocorrência. Então, na verdade, assim, como ele foi posto para fora, o comandante da guarda falou: olha, ele não identificou ele como indigente, porque ele tinha um RG, estava numa bolsa assim até suja, ele pegou o RG, e daí ele falou que ele morava na rua. Então, assim, ele estava muito fragilizado, o cara, um menino em situação precária. E aí eu acho que o guarda falou: ele não entra mais aqui, porque na verdade é tudo franqueado, né? Não tem cobrança de ingresso, então assim, a gente fica atento, né? Porque você não consegue fazer um filtro, né? E na verdade nem estou quieto ali, né? Perfeito, sem mais perguntas. Obrigado, doutor Fábio. Vamos fazer, então, o julgamento primeiro da agremiação, porque as informações estão frescas, né? Tá. Depois a gente faz o outro, tá? Fica à vontade para a defesa. Será que o doutor Fred vai querer... Quer se manifestar, doutor Fred? Não quero, estou satisfeito. Eu não vou manifestar, obrigado. Perfeito, obrigado, presidente. Bom, então, iniciando a defesa aqui da agremiação, embora tenha acontecido essa pequena invasão, né, nós vimos aqui, primeiramente, através da súmula, e em segundo momento, através do depoimento do Dr. Charles, que o clube ela não tem a responsabilidade nesse caso, né, ela pode ser afastada, mesmo não tendo o boletim de ocorrência, pelo parágrafo 3º do artigo 213, e explico. Né? Num primeiro momento, na súmula, o árbitro, na própria súmula, ele expressa que o indivíduo foi identificado, tanto que o árbitro constou até o RG, o nome do indivíduo, né? O que mostra que a agremiação tentou reparar ali naquele momento o que havia ocorrido, né? Também, na própria súmula, o árbitro coloca que invadiu o campo aqui e o mesmo foi contido, e ele coloca aqui que o mesmo foi contido pela comissão do Velo Clube, né? Ou seja, mais uma vez demonstra aqui que a agremiação tomou aqui as ações necessárias para reprimir essa invasão. Num segundo momento aqui, através do depoimento do Dr. Charles, nós percebemos que eles, após a retirada de campo, eles encaminharam para a GCM, que estava lá, e a GCM acabou identificando mais uma vez e optando e até alertando pela não necessidade, talvez, de fazer um boletim de ocorrência em decorrência de ser um morador de rua ali. Né? Então, eu vejo que aqui, embora não tenhamos um boletim de ocorrência, conforme fala no parágrafo 3º,
eu vejo que, efetivamente, o parágrafo 3º ele pode ser considerado nesse caso, né? Porque a agremiação ela se empenhou em minimizar aqui, né, em reparar o ocorrido, né? Dessa forma, e vejam também que a agremiação é primária, né? Não tem antecedentes aqui. Sequer o 206, né? Muito menos um 213 aqui, que é bem grave, né? Então, dessa forma, a defesa pleiteia, primeiramente, a absolvição da agremiação, entendendo que ela não pode ser responsabilizada nesse caso, visto que alguns incidentes podem acontecer, mas se acontece, você prontamente tem que tomar as atitudes para ser reparado, o que aconteceu, né? E me pautando no parágrafo 3º, peço a absolvição da agremiação. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço que considerem a primariedade da agremiação, que seja considerado também o artigo 182, pela questão de ser um sub-11, né, categoria amadora, e que, caso os senhores entendam por uma penalidade, que a pena seja fixada no mínimo legal, né, previsto no Código de R$100, caso optem pela não absolvição. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Passo a palavra à relatora, doutora Maria Fernanda. Fica à vontade para o voto, doutora Maria Fernanda. Obrigada, doutor Marcos. Parabenizar o doutor Fábio, agradecer a presença do senhor Charles. Entendo que, assim, leve em consideração, né, que não há precedente, que a agremiação ela é primária, que houve ali um imediato ou quase imediato, uma tomada de providência no sentido de coibir aquela situação, né, conforme consta na súmula, que a própria agremiação ali, a comissão do Velo Clube, que conteu esse infrator. No entanto, eu, como aplicadora da lei, me vejo na obrigação de aplicar, sim, conforme a denúncia da Procuradoria, a agremiação, sancionar a agremiação no artigo 213, nos termos da denúncia, porque, enfim, com a não apresentação do boletim de ocorrência, seria suficiente para mim a apresentação de uma comprovação de que, enfim, uma outra medida foi adotada no sentido, havia assim, né, a segunda parte do parágrafo 3º, quando ele diz, sendo também admissível outros meios de prova suficiente para demonstrar a inexistência de responsabilidade, eu confesso que eu não fiquei, assim, satisfeita com esse tipo de apresentação de prova. Então, eu voto pela aplicação de multa de R$100, né, no mínimo legal, só para que conste que a agremiação infringiu o artigo e, eventualmente, passa a ser agora reincidente numa próxima infração, que eu espero que não ocorra. Então, é assim como voto, presidente. Multa de R$100, no artigo nos termos da denúncia, 213, inciso 1. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Como vota, doutor Eduardo Berol? Eu acompanho e absolveria caso houvesse uma declaração da própria GCM da conduta tomada. Então, eu acompanho a relatora. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Doutor Ricardo Cunduva. Eu também vou acompanhar a relatora na pena mínima possível, simplesmente pela falta de comprovação da conduta da guarda e do boletim de ocorrência. Obrigado, doutor Eduardo. Eu também acompanho o voto da relatora e parabenizo a todos. Então, fica por unanimidade a pena de R$100, ok? Agradeço, doutor Charles, por ter comparecido. E passemos, então, o próximo denunciado. Tudo bem, senhor Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a doutora Maria Fernanda e ela fazer alguns questionamentos ao senhor. Doutora Maria Fernanda, Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde, tudo bem, senhor Marcelo? O senhor ouviu a leitura aqui da súmula? O senhor poderia descrever o que aconteceu, se foram essas palavras realmente proferidas? Por favor. Posso sim. Desculpa, estou um pouquinho nervoso. Nunca tive nesse momento. Vamos lá. Na competição, na hora do jogo, eu fiz 3 reclamações na circunstância do jogo, tá?
A primeira reclamação que eu fiz com o árbitro ou com o assistente foi um arremesso de lateral da equipe do Velo Clube, que ele deu impedimento. Então, o meu jogador cobrou um lateral e ele deu impedimento. Aí eu fiz uma reclamação assintosa e ele me fez uma advertência verbal. Aí, numa segunda situação, foi um escanteio que a equipe do Velo bateu, foi cortado por um zagueiro adversário e a bola retornou para esse jogador meu que cobrou o escanteio. E ele levantou a bandeira de novo, dando impedimento. Aí eu fiz uma outra reclamação assintosa. Aí o árbitro veio, me deu uma advertência com cartão amarelo. Aí na terceira situação do jogo, 2 jogadores da equipe do Velo e da equipe adversária discutiram, um xingou o outro, o assistente viu só que o jogador da equipe do Velo falou um palavrão, veio e expulsou ele. Aí eu falei para ele, foi os 2 que xingaram. Aí ele falou assim para mim, não, eu só ouvi ele. Tudo bem, ele expulsou o jogador do Velo, aí veio na minha direção, aí eu falei para ele assim, pô, vocês estão de brincadeira, cara. 2 erros, eu vou fazer uma declaração, uma justificativa para a Federação Paulista, que vocês não têm condições de estar pitando. Foi isso que foi falado. Aí ele me deu vermelho. Aí ele me deu vermelho, a hora que ele me deu vermelho, eu virei as costas e saí. Isso foi o que aconteceu. Agora, esse relato que ele colocou é um relato mentiroso. Tá? Eu não falei isso. Sou jogador profissional de futebol, nunca fui expulso em nenhum jogo com cartão vermelho. Estou há 18 anos no meio do futebol, não tenho essa mania de falar palavrão e jamais falar isso que ele falou, que acabar com a carreira dele. Nós estamos tudo iniciando no futebol, apesar da idade. Jamais eu faria isso para um árbitro de futebol, começando a sua carreira, porque eu fiz meu curso recentemente também, agora da CBF, e mudei muito meus conceitos depois desse curso. Então, eu acho que ele foi infeliz no que ele declarou por escrito aí. Principalmente quem me conhece, da minha pessoa, jamais eu falaria isso para ele, entendeu? Menosprezando a profissão dele, porque eu tenho a minha também. Então, Marcelo, o senhor se o que recorda o que o aconteceu senhor foi isso. disse? Oi? O senhor se recorda as palavras que foram ditas? Por ele? Não, por você. Por mim? Sim. Falei que eu ia O fazer senhor uma disse. reclamação na Federação Paulista de Futebol, que naquele momento ele não foi feliz no jogo. Aí ele me deu Tá bem. vermelho. Aí ele me deu vermelho, eu saí, virei as costas e saí. Porque eu já estava Tá bom. entendendo já que o jogo ali, pelas minhas reclamações, eu percebi que o auxiliar ele não estava preparado para aquele jogo. 2 situações que ele fez de impedimento, o impedimento de lateral e o impedimento de escanteio, voltando a bola do adversário pro meu jogador, ele levantou a bandeira, eu perguntei: "O que você deu?" Ele falou: "Impedimento". Mas eu falei assim para ele: "Mas foi quem cabeceou foi o adversário, não foi meu jogador, que estava no primeiro pau". Aí ele levantou a bandeira assim, chamou o árbitro veio, já veio com amarelo para mim, e depois, na sequência, teve essa expulsão do atleta, que os 2 discutiram, o palavrão não foi nem para o árbitro e nem para o auxiliar. Um xingou o outro, o nosso atleta xingou sim, e o atleta dele também xingou, mas por eu estar reclamando ali desses 2 lances aí, eu acho que ele acabou prejudicando o nosso jogador. O fato que aconteceu foi esse. Tá bem, eu tô satisfeita, presidente. Obrigada, senhor Marcelo. Obrigado a você. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Doutor Eduardo Berol, tem alguma palavra? Tenho, mas Alguma pergunta? Doutor Ricardo Cungovo, tem alguma pergunta? Não, obrigado, presidente. Doutora Procuradoria? Eu tenho, senhor presidente. Obrigado. Primeiro, queria agradecer a presença do senhor Marcelo aqui. Obrigado. Dizer mais, dizer que o relato dos seus lances, eu como membro da Procuradoria, inclusive, se tivessem os vídeos aqui que provassem, eu entendo que quem sabe até mais ríspida reação após uma injusta, no caso, uma marcação totalmente errada, poderia justificar e até absolver. Mas o que eu não estou conseguindo acreditar é na história que o senhor contou. O senhor está sendo muito leve nas palavras. A gente quer saber exatamente o que o senhor falou.
tá muito leve essa descrição. A gente sabe que na linguagem do futebol as coisas são mais, não é assim, você está muito infeliz hoje. Eu gostaria de saber. Mas não teve isso mesmo, doutor. Lá no jogo foi ríspidas as conversas que nós tivemos. Posso falar? Claro. Falei de porra, caralho, tá de sacanagem. Porra, pita pros dois lados. Isso aí teve. Eu não fui bonzinho. Não sou bonzinho, não. Isso aí tem que ter no futebol, cara. Eu acho que tá acabando o futebol hoje por conta disso. Você não menosprezar a arbitragem. Eles estão ali aprendendo também. Mas, cara, tudo você não pode falar mais. Você fala hoje, você faz uma cobrança pro. Porra, caralho, mata a jogada aí. É educativo. Ah, vamos lá, cara. A gente não é bonzinho, não sou bonzinho, não tô aqui. Pô, eu tô aqui, ó, tô tremendo, nunca pisei, tô nervoso. Então, pô, não é minha índole, nunca fiz isso. Então, eu tenho essa cobrança. Trabalho com escola de futebol, meus filhos são jogadores, entendeu? Então, pô, eu fiquei chateado pelo que ele falou. Imagina eu chego aqui e falo para um. É que nem eu falar para um adolescente meu lá, ó, você não vai ser jogador de futebol. Pensou? Como eu vou chegar para um cara desse e falar assim, você não vai ser árbitro de futebol? É a mesma coisa ele chegar para mim, você não vai ser treinador de futebol. Jamais eu faria isso. Então, pela circunstância, pelo erro, para mim, infantil deles, porque para mim é erro infantil, dá um impedimento de um lateral. Meu, eu já falei. Então, para mim, o que eu fiquei nervoso foi isso aí. E na hora teve, sim. Eu falei, porra, cara, vocês estão de sacanagem comigo, não é possível, velho. E querendo ganhar o jogo, no calor ali. Então não tem coisa de bonzinho falar educadamente, entendeu? Mas o que eu falei para ele foi essas palavras que eu falei para você, que eu ia fazer uma declaração na CBF por esse jogo. Agora, falar de negócio de acabar com a carreira, isso aí jamais não é da minha índole. Tá bom? Presidente, Pois não, eu vou doutora Fernanda. pedir uma pausa de 5 minutinhos, 10 minutos, Ok, sem problema. ok? Vamos suspender, então. A Obrigada. gente vai suspender esse julgamento, então. A gente vai pular para um próximo, que a gente tem quórum para fazer outro. E a gente volta com o senhor em seguida, ok? Tudo bem? Porque, né, porque ela tem que amamentar. Ela tem filho. Tá? Se o senhor puder sentar ali e aguardar, depois a gente volta para o julgamento e faz de novo. O próximo tem. Tem? Então tá. Então vamos para o próximo, suspendendo o 819, vamos para o 814 agora. O relator, em começo de relatar esse processo, doutor Eduardo Berol da Costa. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Vamos lá. Muito obrigado, doutor Marcos. Processo 814-2023, Paulista Sub-17, partida entre a Associação Atlética Flamengo e São Paulo, realizada no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. São denunciados o senhor Gabriel Silva Rocha, atleta profissional de São Paulo, e o senhor Etenberg Halisson Silva Melo, massagista da equipe do São Paulo. Da mesma forma, são denunciados pela equipe da Associação Atlética Flamengo, Carlos Eduardo Rocha Silva, atleta amador, e o senhor Marcos Paulo Souza Ventura, preparador físico. Segundo a denúncia, foi denunciado o senhor Gabriel Silva Rocha, da equipe do São Paulo, como incurso no artigo 250 do CBJD. Segundo o relato do árbitro, foi expulso por, primeiramente, impedir um ataque promissor, segurando seu adversário e ser advertido com o segundo cartão amarelo. Diante disso, houve a denúncia da Procuradoria contra o atleta, ele incurso no artigo 250 do CBJD. Também a denúncia contra o senhor Carlos Eduardo Rocha Silva, da equipe da Associação Atlética Flamengo, como incurso no artigo 258 do CBJD. Relato do árbitro. Por após provocar o adversário de forma desrespeitosa. Narra a súmula da partida que o denunciado foi expulso após fazer o gol e provocar o time adversário de forma desrespeitosa. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia contra o citado atleta com base no artigo 258
do CBJD. Também foi denunciado como incurso no mesmo artigo o senhor Marcos Paulo Souza Ventura, da equipe da Associação Atlética Flamengo. Relato do árbitro por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 258. Por fim, também com base no artigo 258, foi apresentada a denúncia contra o senhor Etenberg Halisson Silva Melo, massagista da equipe do São Paulo Futebol Clube, por reclamar de forma assintosa contra as decisões de arbitragem, batendo na placa de metal que fica atrás do banco de reservas. Diante disso, como foi expulso por reclamar assintosamente das decisões da arbitragem, foi denunciado com base no artigo 258 do CBJD. Vamos lá. O senhor Marcos Paulo Souza Ventura, preparador físico, não tem antecedentes. Da mesma forma, o senhor Etenberg, o senhor Carlos Eduardo e também o senhor Gabriel Rocha Silva. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Questão do doutor Fábio, temos prova a produzir, temos ouvido. Vamos ouvir, então. Por favor, senhor Marcos, se aproxime. Puder entregar o documento para o doutor João, por favor. Obrigado. Muito obrigado por ter comparecido. Fique à vontade. Eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo Berol, que é relator. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Tudo bem, senhor Marcos? Tudo bem, graças a O Deus. senhor é preparador físico da equipe do Flamengo. Sim. Eu vi essa partida e parte dela, né? E vi que estava bem corrida efetivamente. Então, por favor, me relate o que aconteceu efetivamente no momento da sua expulsão. Sim. Eu estava aquecendo a equipe lá no fundo, né? E a gente tem a comunicação entre os treinadores de que o treinador ele tem a voz baixa e eu acabo replicando o que ele fala, né? Para que os atletas venham ouvir em campo, né? Não orientando de minha parte, mas replicando o que ele fala. E antes de eu ser expulso, o massagista do São Paulo ele foi expulso por conta de dar um tapa num negócio lá do banco de reserva e falar com o árbitro, né? E ao mesmo tempo ele foi lá e falou de mim. E assim o árbitro veio e me expulsou. Essa é a situação. Essa é a cronologia, né? Então ele foi expulso e o banco falou pro árbitro também para me expulsar, por falar que eu estava orientando, mas eu estava replicando o que o meu treinador estava falando. Aqui fala que o senhor reclamou de forma assintosa. O senhor fez isso ou não? Nenhum momento eu xinguei o árbitro, nenhum momento proferi palavras para ele. Nenhum momento. Certo. Para mim, eu não tenho mais pergunta. Ok, doutor Eduardo. Doutor Ricardo, tem alguma pergunta? Aqui eu tenho sim, Fique à vontade. presidente. Aqui consta que, mesmo após a sua expulsão, o senhor teria retornado ao campo. Isso aconteceu? Bom, vamos para a cronologia de novo, né? Logo a minha expulsão, estava terminando o jogo, correto? Por eu não entender por que eu fui expulso, né? Eu tenho a entender que foi isso que aconteceu, que eles pediram para me expulsar também. Foi até o quarto árbitro, pela gente se conhecer, né? Fez vários jogos meus, eles me conhecem, não tenho nenhuma crise com eles. Ele não me explicou, né, essa situação de eu ter sido expulso e eu estava voltando. Eu ainda estava dentro do campo, saindo, faltava mais ou menos 10 metros, 15 metros para sair do campo, e o árbitro já tinha iniciado já o jogo, comigo dentro de campo e o preparador não, desculpa, o massagista do São Paulo dentro de campo. Iniciou o jogo com nós dentro do campo. E logo quando eu tô saindo, faltam uns 10, 15 metros, o atleta me abraça e fala: ganhamos, fizemos o gol. E eu, pela desculpa a palavra, pela alegria, vou colocar alegria, euforia do jogo, né? Como vocês sabem que o maior objetivo do futebol é o gol. Então, acabei adentrando, eu já estava dentro do campo, eu não estava fora do campo e entrei, né? Eu ainda estava dentro do campo, entrei e quando eu vi que não tinha acabado o jogo, eu saí. Né? Eu tinha percebido essa situação, então foi essa situação.
Tá ok, obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Procuradoria. Não tenho nenhuma pergunta, senhor presidente. Só para esclarecer que, até por conta dessa circunstância toda, que eu denunciei apenas no 258 e não no 258 e 58B, que eu entendi que não houve, de fato, uma invasão. Graças a isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ok. Doutor Fábio, alguma pergunta? Microfone, por favor. doutor. Tem perguntas, presidente? Ok. Então, obrigado por ter comparecido, senhor Marcos. Só aguarda, doutor Fábio pode fazer a defesa. Vou iniciar pela defesa do senhor Marcos, então, e depois eu faço de todos os outros, porque eu acho que não tem defesa do São Paulo também, né? Não. Tem defesa escrita? Não, né? Não, acho que não então, tem. Tem, eu vou doutor? fazer. Tem. Não tem. Perfeito. Obrigado, presidente. Iniciando, então, com a máxima vênia, analisando essa súmula, eu entendo que até deve ter sido difícil para o Dr. Fred, se foi o Dr. Fred que fez mesmo essa denúncia, deve ter sido difícil fazê-la, porque a vontade, me colocando no lugar dele, seria de arquivar o processo, porque a súmula, ela é, ao meu ver, totalmente inepta aqui, né? Iniciando pelo caso do senhor Marcos. Veio aqui denunciado na súmula, veio expresso aqui na súmula, que ele foi expulso por reclamar assintosamente, né? Por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. Primeiramente, o que o Código pune? As reclamações desrespeitosas, né? Em segundo, assintoso não é desrespeitoso. Assintoso pode ser de uma maneira mais forte, mas não significa de forma desrespeitosa, né? Então, não é proibido reclamar de forma assintosa. Mesmo assim, mesmo se desrespeitosas fossem, por mais que tivesse escrito aqui, por reclamar de forma desrespeitosa das maneiras das decisões da arbitragem, a súmula não traz para nós as palavras proferidas. Dessa forma, ela não consegue formar a simples presunção relativa de veracidade. Então, como ela não traz elementos para que nós tenhamos uma ideia do que foi dito, para que nós possamos falar, isso é desrespeito ou não, né? Tirando toda aquela parte da subjetividade, aqui simplesmente ela não traz, então ela não forma a presunção relativa de veracidade, né? E ela, dessa forma, é inepta. Por quê? Porque não demonstra nada. Então, por esse motivo, primeiramente, eu peço a absolvição já por isso. Já acredito que já deva ser absolvido. Em segundo momento, aqui o senhor Marcos ele fez questão de comparecer, explicar a versão dele e, mais uma vez, a versão corrobora com o entendimento aqui de absolvição, porque, pelo que ele trouxe para a gente, em nenhum momento ele foi desrespeitoso. Sequer ele dirigiu as palavras para a arbitragem, né, e foi expulso aqui. Né, disse que ele replicava as palavras do treinador, porque o treinador parece que tem a voz baixa, então teria que replicar, e do nada, por um pedido talvez do banco ali do São Paulo, foi expulso. Né? Então, peço a absolvição do senhor Marcos, né, e na remota hipótese de condenação, né, apenas por amor ao debate e subsidiariamente, eu pediria a aplicação da pena mínima convertida em advertência, caso os senhores não entendam pela absolvição, e também a consideração de que trata-se de um sub-17, né, então pode haver aí a aplicação do 82, e que o senhor Marcos é primário. Então, essa é a defesa do senhor Marcos. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol pro voto. Diante de tudo aqui, notadamente pelo que é alegado em defesa, né, também entendo que há necessidade da descrição do que foi falado, né? Assintosamente, pode ser uma repetição de uma conduta regular, mas que se reitera. Diante disso, né, principalmente pelo retorno dele ao gramado, eu aplico a pena mínima e a converto em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Ricardo, como vota? Presidente, eu, nesse caso, por conta da conduta do senhor Marcos não ter sido desrespeitosa, né, e sim assintosa, e pelo fato da Procuradoria não ter denunciado em relação à invasão de campo, até porque ele não havia saído do campo ainda, o meu voto é pela absolvição.
Ok, doutor Ricardo. Eu vou acenar para o voto divergente, né, parabenizando ambos os auditores, vou acenar pelo voto divergente, exatamente pelas peculiaridades que mencionou aqui o doutor Ricardo. Não foi denunciado no 258B por não haver gravidade, ainda que o fosse, imagino que seria absolvido também, que estava ali dentro e a comemoração de gol, não vejo gravidade nisso. E a gente sempre fala aqui que o direito de manifestação é constitucional, né? Então, se não há desrespeito, não há motivo para punição. Então, acompanho o voto revisor. Então, fica absolvido. Ok, senhor Marcos, obrigado por ter comparecido. Obrigado, Maioria, obrigado. tá? Tá absolvido. Se quiser ir embora, tá liberado. Presidente, só para avisar que eu já estou de volta. Ah, tá. Então, eu vou passar para o doutor Fábio a palavra para o próximo. Quem é o próximo que Vossa Excelência vai defender, doutor Fábio? Vamos ver aqui pela ordem da o Carlos Eduardo Rocha Silva. Ok, pode fazer a defesa, fica à vontade. Doutores, aqui também o Carlos Eduardo Rocha Silva. Motivo: após o gol, provocar o adversário de forma desrespeitosa. Posso? Aqui, consta na súmula que o Carlos Eduardo, ele, após marcar um gol, ou após o gol, provocar o adversário de forma desrespeitosa. Mais uma vez aqui, a gente não sabe como que ele provocou o adversário de forma desrespeitosa, ou, subjetivamente, o que para o árbitro é desrespeitoso e o que para a gente é desrespeitoso. Né? Pode, né, mais uma vez, nós não temos elementos aqui que formem a presunção relativa de veracidade. Então, por inépcia da súmula, na verdade, a súmula é imprestável nesse caso, eu peço a absolvição do atleta. De qualquer forma, né, subsidiariamente, caso os senhores não entendam pela absolvição, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, considerando que o atleta é amador e faz jus ao benefício do 182. E é primário. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Doutor Eduardo, como vota? Eu vou manter o entendimento do caso anterior. Ah. Nesse caso, por haver uma provocação ao time adversário, né, que poderia redundar numa situação mais complexa, até de violência, eu aplico a pena mínima e a converto em advertência. Ok. Doutor Ricardo? Eu também vou votar pela absolvição, presidente, porque realmente a súmula não traz elementos suficientes. Ok, doutor Ricardo, parabenizo. E dessa vez eu acompanho o relator. Então fica a pena mínima convertida em advertência. Ok? Poder lançar os votos. O próximo, doutora Maria Fernandes, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência depois, porque como Vossa Excelência não conseguiu ouvir o relato Com certeza. Tá? Aí fica para a próxima. Doutor Fábio vai fazer a defesa de qual... Vamos lá, Gabriel agora. Gabriel Silva Rocha. Ok, fica à vontade. Veio com o segundo cartão, 250, impedir o ataque promissor, primário, também pleitei a aplicação como entendimento dessa comissão, a pena mínima convertida em advertência. Doutor Fábio, doutor Eduardo Belol. Nesse caso, praticamente uma jurisprudência aqui dessa comissão, aplico a pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Ricardo, como vota? Acompanho o relator. Obrigado, doutor Ricardo. Então, por unanimidade, a pena mínima convertida em advertência. O próximo O próximo é o massagista do São Paulo, Wittenberg. Posso fazer? Doutor Fábio, fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom, o caso do massagista o senhor Ettenberg é muito similar ao do senhor Marcos, porém, numa passagem rápida aqui, numa lida rápida, a gente pode entender que tem uma certa agravante, seria o bater na placa de metal atrás do banco de reserva. Porém, no meu entendimento, o bater na placa de metal, nesse caso, ele não chutou uma lixeira, não jogou água, ele bateu numa placa de metal, né? É justamente o quê? É a forma assintosa, né? É uma forma mais ríspida, uma forma mais contundente, né? Seria a mesma coisa de falar, poxa, isso aqui não pode, pô, não pode fazer isso aí. A placa de metal faz barulho, né? Bati ali na placa de metal, mas fiz uma reclamação que não foi desrespeitosa, mas foi assintosa. Então, da mesma forma, como não traz aqui mais elementos que possam nos convencer e vos convencer de que existe, né, principalmente, que existe o desrespeito, então eu peço primeiramente a absolvição
né? E entendendo que aqui a súmula é imprestável nesse caso também. E no caso dos senhores de diferente entendimento, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Como vota, doutor Eduardo Berol? Reitero o entendimento anterior, também acredito que a utilização da placa de metal para demonstrar uma irritabilidade é uma conduta que também não pode ser tão aceita assim. Aplico a pena mínima também convertida em advertência diante da inexistência de tamanha gravidade. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Doutor Ricardo? Presidente, eu mantenho também o meu pensamento de que não houve desrespeito, e sim uma reclamação assintosa e voto pela absolvição. Obrigado, doutor Ricardo. Eu acompanho o voto do relator, então fica por maioria a pena mínima convertida em advertência. Então encerramos esse processo 814. Vamos retornar ao processo 819. A doutora Maria Fernanda está disponível. Aqui eu agradeço pelo retorno. E vamos fazer então o julgamento 819, que é do senhor Marcelo, né? Faltava o doutor... Acho que a defesa do senhor Falta Dr. fazer a Fábio. defesa, é isso? Isso. Fica à vontade, doutor Fábio. A não ser que o senhor Marcelo pode ficar ali mesmo. Pode. Bom, doutores, o senhor Marcelo veio denunciado no 258, né, aliás, deixa eu mudar aqui supostamente ter proferido as seguintes palavras: Bandeira, você está acabando com o jogo, você não mandaria mais aqui, vou acabar com sua carreira. Ele veio aqui, trouxe o depoimento dele, a versão dele, e como os senhores sabem, né, todos aqui sabemos, a súmula com a sua presunção relativa de veracidade, e lembre que ela é relativa, né, e mesmo sendo relativa, já traz um baita problema, né, uma dificuldade imensa por mais que você venha, preste o seu depoimento, fica difícil você provar que não fez alguma coisa, sendo que a súmula afirma que você o fez. Mas, então, dessa forma, né, como o presente caso, o que deve ser analisado é a coerência entre o depoimento aqui do senhor Marcelo e o que traz a súmula, né? E que, pelo que a gente pôde ver, faz muito sentido aqui o que ele expressou, principalmente de que não proferiu algumas palavras, né, talvez de forma assintosa, conforme respondido até para o Dr. Fred, né, mas que não na forma inteira, aqui na forma exata que está escrito aqui na súmula, né? O que corrobora com que a versão dele é verídica e que não houve ali um desrespeito, mas muito mais algo assintoso, né? O seu histórico também, como jogador, como atleta, né? Principalmente como técnico, de ser primário, nunca antes ter sofrido algum processo aqui disciplinar nessa casa, corrobora também, né? Com o fato de que de atestar que a sua versão é verídica, né? E de que não houve desrespeito, né? Até pela ordem cronológica, né? De ter reclamado anteriormente ali, né? E ele é o técnico, né? Então ele tem que se posicionar, ele tem que entender a decisão da arbitragem, né? E isso muitas vezes tem que ser questionado em campo, né? Então, principalmente pautado aqui na versão trazida no seu depoimento do senhor Marcelo, eu entendo que não houve o desrespeito, né? E por isso deva ser absolvido, né? Então o pleito principal da defesa é a absolvição. No entanto, caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que seja considerado também, tratamos aqui de uma categoria sub-11, né? Então ele faz jus, né, ali pelo parágrafo 2º, salvo engano, do artigo 182, ele faz jus ao benefício do 82. Então, sendo primário também, em caso de condenação, que a dosimetria seja fixada na pena mínima, né, e seja convertida em advertência, isso como um pedido secundário. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda. Fica à vontade para o voto, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Parabenizar mais uma vez o Dr. Fábio, agradecer a presença do senhor Marcelo. Vou levar aqui em consideração a primariedade
a presença do senhor Marcelo aqui, que esclareceu, deu a sua versão e dando crédito a essa versão que foi apresentada. Também o fato de ser um segundo cartão amarelo. Eu voto por uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutor Maria Fernanda. Parabéns pelo voto. Como é que vota o doutor Eduardo Berol? Acompanhe. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Ricardo, como vota? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho. Parabenizo o doutor Fábio pela defesa e agradeço a presença do senhor Marcelo por ter esclarecido para nós aqui o que efetivamente ocorreu. Então, fica por unanimidade a pena da pena mínima convertida em advertência. Processo 819 encerrado. Boa tarde. Bom, sigamos aqui a pauta e vamos voltar para o início, né? Processo 811, a relatoria do doutor Eduardo Berol. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Processo 811/2023, Paulista Sub-13, partida entre I9 Futebol Tech e Botafogo. É denunciado o treinador da equipe do I9, Lucas da Silva Lucas. Segundo a denúncia, consta da súmula e relatório da arbitragem que o atleta amador de número 11, João Pedro Dourado Cardoso de Souza, da equipe 9 Futebol Tech, foi substituído disciplinarmente aos 44 minutos do segundo tempo por praticar agressão física contra seu adversário, conforme relatado pelo árbitro, por desferir e atingir um soco na barriga de seu adversário número 10, o senhor Pedro Riuso Gonzalez Ixi, com o jogo paralisado. Vale lembrar que nos termos do artigo 162, os menores de 14 anos são considerados inimputáveis. Ocorre nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, preceitua que, nos casos de reincidência da prática de infrações, responderá o técnico ou representante legal. Nesse sentido, responderá o treinador, senhor Lucas da Silva Lucas, da equipe do I9 Futebol Tech. Diante disso, foi apresentada a denúncia, como em curso o senhor Lucas, no artigo 162, combinado com o artigo 254-A. O senhor Lucas da Silva Lucas, ele não tem antecedentes e há defesa nos autos. Deixa eu só tirar uma dúvida que eu tô, bom, não é errado desconhecer, mas eu desconheço. É aceitável a defesa da parte ou ela vai entrar como depoimento porque não está representado por advogado? Aceita essa defesa não sendo advogado? Porque é ele mesmo. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado. Então ela é livre para postular em causa própria. Ok. Então, ok. Hã? Não tem advogado. Mas tem defesa. Presidente, aproveito aqui também para protestar. Então, temos que mudar o CBJD. O advogado é indispensável para a administração da justiça. Não, eu falei isso que eu já participei uma vez da sessão do futsal e não foi permitido. Todos nós aqui, pela classe. Mas então passa a palavra ao doutor Eduardo Berol para ler a defesa. Fique à vontade. Quer que eu... Eu leio a defesa aqui. Fique à vontade, Tá pode bom. ler. Eu creio que essa defesa foi feita por advogado, mas constou o nome pelos termos da defesa, né? Lucas da Silva Lucas, aqui tem seus dados e apresenta a defesa. Em síntese, houve apresentação de denúncia. Nesse tocante, por primeiro, insta a ressaltar que o requerido foi atleta profissional de futebol,
iniciando sua carreira de técnico, participando pela primeira vez no Campeonato Paulista, agora na categoria de técnico, categoria sub-13. Durante toda a sua vida profissional, sempre foi um atleta disciplinado, cumpridor de seus deveres. Dentre esses princípios de correção e caráter, o requerido procura orientar e aconselhar seus comandados, o que inclusive pode ser avaliado pelo baixíssimo índice de punições impostas a eles. Não obstante a tudo isso, pretende-se apenar o requerido com pretensão de aplicação da pena de suspensão de 4 a 12 partidas, o que se mostra de todo desarrazoado, excessivo, com potencial nefasto à carreira do requerido. Contudo, a pretensão de imposição de punição não pode prevalecer, posto que o artigo 162 é claro quanto à imputação de responsabilidade ao técnico, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações, que, portanto, inibe em caso a punição pretendida. E tal porque, após a primeira determinação de disciplinar do atleta, o requerido reuniu-se com o mesmo e com seus respectivos pais para demonstrar aos mesmos o equívoco na conduta vida, orientando-o de forma a não contribuir e a não participar de brigas e confusões, ressaltando quanto essa conduta pode vir a influenciar negativamente na sua carreira. Além disso, o requerido sugeriu ao requerido e seus familiares que assistissem a vídeos de coach e de profissionais de futebol que primam pela desportividade e boa conduta, objetivando incutir valores e trazer paradigmas positivos. Assim sendo, o requerido fez o que lhe competia para apoiar no desenvolvimento do menor, orientando-o imediata e adequadamente. Dessa forma, mediante o compromisso firme assumido pelo menor, inclusive na presença de seus respectivos pais, o requerido não viu problemas em mantê-lo nos treinos e confiou na sua participação nos jogos, acreditando que não haveria mais nenhum incidente, o que de fato estava ocorrendo, tanto que o menor não sofreu mais nenhuma punição até então. Contudo, infelizmente, no jogo realizado no dia 19 de agosto, após injusta provocação e ofensas do atleta do time adversário, diga-se de passagem, o menor envolveu-se em vias de fato, que não trouxeram maiores sequelas a nenhum dos envolvidos, vindo a ser novamente substituído disciplinarmente. Aqui cumpre ressaltar que o episódio lamentável ocorreu próximo ao final do jogo, quando o placar já estava resolvido 3-0, não havendo qualquer justificativa plausível para as provocações e ofensas irrogadas ao atleta, que infelizmente acabou revidando-as. Cumpre ressaltar também o episódio ocorreu próximo, cumpre registrar também que o requerido tomou todas as medidas necessárias para resolver a situação, acatando-a de forma respeitosa, as determinações da comissão de arbitragem. Também cumpre registrar que, ao final da partida, o requerido reuniu-se com um grupo de atletas expôs a todos o quão equivocado foi todo o ocorrido, advertindo-os, orientando-os para que não mais caiam em provocações e nem participem de brigas, por mais complicada e tensa que seja a situação. Mais uma vez, ele se reuniu com o atleta e com seus respectivos pais, solicitando aos mesmos uma reflexão sobre o ocorrido, em especial atenção ao comportamento em desenvolvimento, pois se o mesmo tem interesse em seguir carreira de atleta profissional, deve inequivocamente manter comportamento disciplinar e adequado. Diante disso, requer a absolvição do denunciado, pois que fez tudo que estava ao seu alcance para orientar ao atleta e familiares, não contribuindo para a prática de nenhum dos atos que acarretaram na substituição disciplinar. Sucessivamente, caso Vossa Senhoria assim não entenda que se alimente por somente hipótese, considerando as peculiaridades do caso e o excelente histórico disciplinar do requerido, requer-se a condenação restrita a uma advertência nos termos do artigo 170 do CBJD. Essa é a defesa. Doutor Eduardo, obrigado. Pode proferir seu voto, por favor? Deixa eu só dar uma olhada. Fique à vontade. Aqui nesse caso, é um termo complexo que a gente sempre discute nessa comissão. A prova aqui tem que ser de que ele não tomou as medidas. Ele alega aqui que, em tese, teria tomado, inclusive, em 2 oportunidades. É complexo.
como a alegação de vias de fato, eu entendo aqui, então, para que não essa alegação de vias de fato há na defesa, eu entendo por desclassificar o artigo 254A ao 250, um ato hostil, e condená-lo a uma partida convertida em advertência. Essa é o meu voto. Obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto. Passa a palavra à doutora Maria Fernanda. Estava com o áudio desativado. Eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, doutora Maria Parabéns. Fernanda. Passo a palavra ao doutor Ricardo. Eu acompanho o voto do relator. Então, eu vou divergir, eu já vou fazer jus a outros votos que eu tenho dado aqui em outras sessões. Eu acho esse artigo inconstitucional, que pede o TJD traga aí, mas nessa circunstância, aqui diz que teria que provar que ele não tomou atitude para repreender o menor, para corrigir, qualquer coisa nesse sentido. Além disso, fala em reincidência, né? É isso que fala aqui, reincidência. Nem reincidência. Então, eu vou divergir, vou absolver, fica a pena mínima convertida em advertência por maioria do 250. Então, encerro aqui o processo 811. Vamos, então, para o 812, já. Todo mundo votou? Votou todo mundo? Ok. Bom, vamos para o processo 812, relatoria do doutor Ricardo Tucunduva. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Só agradeço, presidente. É o processo número 812 da pauta, SCA Brasil contra Colorado Caieiras. Consta da denúncia que a agremiação foi enquadrada no artigo 206 do CBJD, e narra a súmula da partida que a equipe denunciada deu causa a 1 minuto para o reinício da partida. E, portanto, a equipe estaria enquadrada no artigo 206, e prevê multa de R$100 a R$1.000 por minuto. Em relação à agremiação é isso. Existe também na denúncia a denúncia de um infrator, Everton Luiz Soares da Silva, pelo artigo 162 do CBJD, e consta do relatório que o atleta Gabriel Lopes Damasceno, do Sub-11, foi substituído disciplinarmente e é reincidente de infrações do CBJD, e diante desse fato, com a aplicação do artigo 162, a denúncia é feita ao auxiliar técnico Everton Luiz Soares da Silva. É esse o relatório. Obrigado, doutor Ricardo. Temos pauta a produzir. Tá, eu vou passar a palavra à outra procuradoria. Doutor Fred, fica à vontade, doutor. Obrigado, senhor presidente. Vou tentar ser breve aqui com as minhas participações neste tribunal. Até vou acabar dando uma mão aí para o doutor Fábio, mas tem a minha função aqui. Em que pese a denúncia ter sido brilhante, claríssima, assim, escorreita, tenho de dizer, além da opinião do doutor Marcos aqui, a qual eu compartilho, de que esse artigo aqui, ele, de fato, é inconstitucional, eu devo chamar atenção para esse caso em específico, porque ele tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é a seguinte: o atleta não tinha técnico. Então, se você olhar, se vossos senhores olharem a súmula, não consta o nome de técnico, consta apenas o nome do auxiliar técnico. Nesse caso, por conta disso, o auxiliar técnico foi o denunciado, mas eu confesso
não ter plena certeza se é o auxiliar técnico o representante legal na respectiva competição. Eu não sei, eu entendo o representante legal como técnico, eu não sei se o auxiliar técnico recebe esse cargo na ausência do técnico ou não. Imagino eu que sim, por isso foi denunciado, mas o doutor Fábio eventualmente pode explorar isso na defesa. Mas o principal que eu venho trazer aqui para chamar a atenção de Vossa Senhores, em especial o doutor Fábio aqui, que eventualmente poderá usar isso na defesa, é o seguinte: supostamente, a infração ao artigo 162, ela deve ocorrer quando o técnico, o auxiliar técnico, é reincidente, ou seja, quando o atleta que foi substituído disciplinarmente é reincidente. Nesse sentido, a gente tem aqui um e-mail do João, está nos autos, né? Não vou me pautar no que está fora, está nos autos. É um e-mail da federação dizendo o seguinte: dado da partida, treinador, atleta reincidente, ponto. Eu acho que, para que seja configurada a reincidência, tal como a súmula deve descrever perfeitamente os fatos, aqui devia ter algum tipo de demonstração. Tudo bem, tem a partida, tudo, não tem nenhuma informação, não tem um artigo que ele está reincidente, não tem o que aconteceu de fato, tem apenas dados esparsos que eu acho que acabam deixando o embasamento da infração capenga, a razão pela qual deveria ser absolvido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred. Passa a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. E realmente concordo com o doutor Fred em muitos aspectos. Em todos. E especialmente que a denúncia está bem feita. Era o primeiro que eu ia falar, inclusive. Bom, na verdade, concordo com o doutor Marcos também, que é inconstitucional, né? Você punir alguém, né? Eu acho que a punição não deve passar do infrator, né? Em primeiro momento. Seria a mesma coisa de que um menor de idade sai cometendo inúmeros crimes e vão lá e prendem os pais, né? Salvo o que poderia ocorrer. Em segundo momento, o que o Dr. Fred falou com relação à comunicação, né? É simplesmente uma notificação de que há uma reincidência, né? Mas nós não sabemos em reincidência em que, se é específica, se não, né? O que eu entendo que seja importante para uma avaliação. Se há não fala quando que foi o cometimento da outra infração, ou seja, não pode ser, pô, quando ele tinha, tudo bem, aqui, se for um sub-17, não, sub-17 não, mas um sub-15, seria quando ele tinha 11 anos essa reincidência, que ele praticou uma infração no sub-11? Né, não, ela tem que prescrever no momento, então eu acho que faltam informações, né? Sem contar o descabimento, que seria a punição do técnico, né? Nesse caso em específico, tem a questão de não ter o técnico, só o auxiliar técnico, talvez até por uma analogia, até quem seria responsável por ele naquele momento, né? A questão é que não se pode punir, né? Por mais que você tenha, e que é uma função do técnico, e que provavelmente a maioria faz, porque não é bom para o técnico, nem perante ao clube que ele trabalha, porque ele é contratado, né? Não é bom que o atleta cometa inúmeras infrações, né? E não seja advertido, não seja ali auxiliado pelo técnico, né? Então, inclusive uma maneira, é uma forma de mostrar o trabalho que ele tá sendo pago para ser feito, né? Para fazer ali. E então, provavelmente, eles fazem eles tomam atitudes ali para prevenir, para educar o atleta, mas você não consegue responder por alguém ali, ele não está no corpo do atleta ali na hora, para evitar que o atleta puxe a camisa de outro, ou que evitar que o atleta dê um soco na barriga do outro, igual o caso anterior. Então, eu não vejo cabimento de forma alguma, eu acho que deva ser absolvido nesse caso, e deveria ser quem sabe nessa próxima reforma que estão trabalhando aí no CBJD, não retirem isso ou trabalhem melhor esse artigo, né? Então eu peço absolvição, pura e simplesmente. Única é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passa a palavra ao doutor Ricardo, relator dos autos. O meu voto, senhor presidente e senhor defensor, dignos auditores, em relação à agremiação, pelo atraso de 1 minuto, pelo artigo 206, que seja aplicada a pena de R$ 150, o mínimo de acordo com a nossa tabela, e em relação ao auxiliar técnico, o Everton Luiz Soares da Silva, eu voto pela absolvição.
Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Deixa eu só observar, acho que ele é reincidente, se não me engano. Hã? É. Vossa Excelência mantém, ele é Não, reincidente. isso, desculpe, pela reincidência fica de R$ 300. Muito obrigado, doutor Ricardo. Passa a palavra ao doutor Eduardo Berol. Concordo integralmente com o voto. Doutora Maria Fernanda. Parabenizo e acompanho também, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Então, fica por unanimidade a agremiação R$ 300. E, desculpa, eu perdi o voto do treinador. Da absolvição. Da absolvição. Ok, também concordo. Eu só queria observar, já até mencionei outras vezes, mas eu acho que é muito pouco utilizado o artigo 258D, que ele vincula as agremiações às atitudes praticadas pelos seus prepostos, né? E eu acho que nessa circunstância, eu acho que seria interessante. Eu até volto a dizer, eu acho que a punição desse tribunal ela é muito em cima de pessoa física e nada em cima de pessoa jurídica, sendo que tantos treinadores, massagistas, maqueiros, jogadores, todos estão vinculados à agremiação e agem justamente em função de orientação delas. Então, por unanimidade, encerro o processo 812. Vamos passar ao processo 813. A doutora Maria Fernanda é a relatora. Vossa Excelência tem a palavra, doutora. Fica à vontade. Só fazendo o voto aqui, presidente. Sem problema. Vamos lá. Processo 813, correto, presidente? Isso. Processo 813 de 2023, Paulista Sub-13, partida entre Flamengo e Guarani. Então, consta na súmula da partida e relatório de arbitragem que a equipe mandante do AA Flamengo deixou de tomar providências capazes a reprimir a desordem na Praça do Desporto, conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Informam que aos 60 minutos de partida, o jogo foi paralisado porque houve um princípio de confusão entre as torcidas mandante e visitante, atrás do gol do goleiro do Flamengo. O jogo ficou paralisado por 2 minutos, sendo necessário a intervenção e contidos pelo policiamento. GCM. Após o ocorrido, a partida foi reiniciada normalmente. Bom, consta a mesma infração em relação à equipe visitante do Guarani, a mesma descrição, e por essa razão, ambas as agremiações foram denunciadas como em curso no artigo 213, inciso 1, combinado com o parágrafo 2º do CBJD. Consta a reincidência da equipe Associação Atlética Flamengo e também da equipe Guarani Futebol Clube. E a defesa escrita do Guarani. Na defesa escrita tem a descrição dos fatos, a narrativa dos fatos, da denúncia da Procuradoria, a parte do direito. Eu vou fazer a leitura aqui. Ante os relatos da súmula... Só um minutinho, doutor, pela ordem aqui. Acho que tem uma prova a produzir, é isso? Tem um vídeo? Tem um anexo aqui também. Ah, tá aí? Ah, então tá bom. Na defesa do Guarani. Deixa eu só dar uma olhada. Vamos fazer... Só dar uma olhada na prova, olhar. doutora, só para a gente ter ideia aqui, que a gente não chegou a ver ainda. Só um minutinho, por favor. Vou abrir aqui também. Ok. Aqui o jogo está parado. É bola para a equipe do Guarani, vai ter alteração. É escanteio, bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Começa em 1,50 atrás do gol. Escanteio vai ser cobrado na ponta.
O jogo está parado. Fora. O jogo está parado, o tiro de meta vai ser cobrado. Bom, a gente está mostrando aqui, ó, só para título de ilustração. O torcedor do Guarani está atrás do gol lá, estão acompanhando o jogo. E agora nós temos uma movimentação lá de alguns torcedores do Flamengo indo atrás do gol, onde estão os torcedores do Guarani. O jogo é da categoria Sub-13. O Guarani vai vencendo por 4-2. Dentro das 4 linhas do jogo está normal. O árbitro para o jogo. Ok, doutora Maria Fernanda, nós vimos aqui a prova. Pode ler a defesa, por favor. Tá bem, só um minutinho. Então, a defesa tem a narrativa dos fatos, da denúncia da Procuradoria e do Direito. Ante os relatos da súmula da denúncia, fica evidente que o denunciado Guarani não deu causa à confusão e que o ocorrido não gerou qualquer prejuízo para a partida de futebol em questão. Fica claro com as imagens anexas que a torcida do Guarani permaneceu em seu local destinado, sendo certo que a torcida visitante se dirigiu até o local e iniciou um princípio de confusão. Importante ressaltar que a torcida visitante era formada apenas e somente por pais de atletas e crianças, sendo que não havia qualquer barreira para que a torcida local adentrasse ao setor destinado para a torcida do denunciado, conforme pelo vídeo ora anexado. O Guarani Futebol Clube foi denunciado como incurso no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, que diz, aí tem os termos da lei, conforme relato da denúncia e da súmula, resta claro que não houve qualquer infração da agremiação ora denunciada, conforme comprovado pelas imagens anexas. Portanto, evidente que, ante ao exposto, o denunciado Guarani Futebol Clube não pode, em hipótese alguma, sofrer qualquer sanção. Ante o exposto, o Guarani deve ser absolvido de qualquer punibilidade referente ao descabido relato da arbitragem, para tanto não sendo passível de qualquer punição, perdão. Aí no primeiro pedido é que seja absolvida a agremiação, o segundo, né, subsidiário, se não for esse o entendimento, que a agremiação seja no máximo advertida pela descabida denúncia, e finalmente, caso não seja esse, que seja multada no mínimo legal de R$100. Essa é a defesa, tem uma foto e tem o vídeo. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda. Se puder proferir o voto, eu agradeço. Depois a gente faz a defesa do doutor Fábio aqui, que é da outra agremiação. Tá bem. Presidente, só me dá 2 minutos que eu estava terminando de ver o vídeo. Espera só um minutinho. Acho que o doutor Fábio vai fazer da agremiação, que é 213, eu não tinha reparado. Então, ele vai fazer a Ambos. defesa. Tá bem. Obrigado. É porque é 213 aqui. Você tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Na verdade, as duas agremiações elas estão denunciadas pelo mesmo motivo e, no caso aqui, o Flamengo, ele é visitante, né? Deixa eu ver. Não, o Flamengo é mandante. E a torcida do Guarani é a visitante. Pelo vídeo trazido pelo advogado pelo Guarani, nós podemos ver que o tumulto ali, na verdade, foi uma discussão entre 2 ou 3 pessoas. O resto estava ali separando, né, para que não
os ânimos não se acalorassem. É interessante, o que me chama a atenção é que na súmula, o árbitro fala que o jogo ficou paralisado 2 minutos, né? No vídeo trazido, no vídeo trazido tem 2 minutos e alguma coisa, salvo engano. E mais da metade do vídeo o jogo não está paralisado. E ainda, antes de terminar o vídeo, a câmera volta, o jogo já estava rolando, né? Ou seja, ficou paralisado o jogo por menos de 1 minuto, se tanto, né? E outra coisa, na súmula fala que a GCM, acho que teve que ter intervenção da GCM, alguma coisa assim. No próprio vídeo nós vemos que não tem GCM ali, né? Os próprios pais ali se separaram ali e não teve maiores acontecimentos. Então, dessa forma também eu pleitei a aplicação eu pleitei a absolvição para a agremiação, entendendo que não houve um tumulto, né? Algo que poderia ser evitado no caso, né? Ou algo que devesse ser reprimido, porque foi muito pequeno ali, né? Principalmente por conta deixa eu ver aqui, da categoria, que é o sub-13, né? E então o pleito principal é a absolução e, caso os senhores entendam de forma divergente, que seja aplicada a pena mínima, considerando 182 também, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabenizo pela defesa. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para proferir seu voto. Fica à vontade, doutora. Obrigada, presidente. Eu não consegui visualizar no vídeo, não sei se os senhores conseguiram, o exato início da briga aqui, né, da pequena discussão que houve aqui. E eu também não consegui ver de que maneira que a procuradoria demonstrou, ou o próprio árbitro, que ambas as equipes estariam, enfim, que a equipe visitante teria dado causa. Portanto, presidente, eu vou aplicar para a equipe mandante, a equipe do Flamengo, deixa eu só olhar a reincidência novamente. Eles são reincidente, é exatamente a equipe do Flamengo, que é reincidente específica, inclusive, né? Pela desordem, já tem multas grandes aqui em relação a isso. Então, a equipe mandante do Flamengo, eu vou aplicar a pena de multa de R$ 1.000. Esse é meu voto. Em razão da reincidência, realmente não houve um desdobramento, nada que afetasse a partida. Em relação à equipe visitante, que, como eu disse aos senhores, caso vocês tenham visto de forma diversa aqui, por favor, façam voto divergente mesmo, mas eu não vi de que maneira ela teria dado início a esse tumulto. Então, eu vou só multar a agremiação, Flamengo, e a equipe do Guarani, eu voto pela absolvição. Como voto, presidente? Doutora Maria Fernanda, R$ 1.000 para o Flamengo, é isso? E absolvição Guarani, é isso, né? Exatamente. Ok. Não, mas tem a reincidência. A reincidência, Não, é que presidente, o doutor Fábio está questionando aqui a 182, que não foi observada. É isso que ele está... Não, R$ 1.000 já com aplicação do artigo 182. Esse é meu voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Passo a palavra ao doutor Eduardo Beral. É só na hora do voto eu colocar R$ 2.000 e acumular com 82 mil. Não, colocar 1.000 e acumular com 82 para entender que é 2.000 quando subir. Não, é 1.000. A gente marca R$ 1.000. A 1.000, acumula. mas a colocar a aplicação do artigo. Exatamente. Doutor Eduardo Beral tem a palavra. Vamos lá. Com relação à equipe do Guarani, também não vejo culpa alguma da torcida, então absolvo. Com relação à Associação Atlética Flamengo, eu também entendo que houve um equívoco, ou então uma inércia da equipe em impedir o acesso da sua torcida até a torcida adversária. Porém, trata-se de jogo de sub-13, em que o bom senso deveria prevalecer. Porém, não é verificável
bom senso em torcedores, pais de atletas, que acompanhamos bem, né? Porém, eu acredito que o valor de R$ 1.000 seja de monta elevada. Eu aplicaria, já com observação do artigo 182, a multa de R$ 250, considerando a competição sub-13. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra ao doutor Ricardo. Presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora por conta de ser uma partida sub-13 e a responsabilidade ser do mandante e, né, com o objetivo maior aí de quem é responsável pelo jogo, né, pela praça desportiva, principalmente num jogo de atletas tão jovens. Então, eu acompanho a relatora. Obrigado, doutor Ricardo. Eu também vou acompanhar o voto da relatora. Estava muito fácil para a agremiação identificar quem eram os torcedores. Meia dúzia de torcedores, né? Inacreditável como não fez. Então, fica por maioria a pena de R$ 1.000 para o Flamengo e absolvida a agremiação do Guarani. Encerrado o processo 813, é isso, né? É 813. Vamos dar sequência aqui, então. O próximo processo é o processo 815. Também relatoria da doutora Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Processo 815, Paulista Sub-13, Barretos e Taquaritinga. Consta na súmula da partida que o senhor Maicon Carlos Eusébio, técnico da equipe do Taquaritinga, foi expulso por provocar a torcida adversária após o término da partida, praticando conduta antidesportiva conforme relatado pelo árbitro. Aspas. Informo que ao término da partida, o senhor Maicon Carlos Eusébio, técnico da equipe do Taquaritinga, provocou a torcida adversária com gestos e as seguintes palavras, aspas, desce aqui se você for homem, vamos resolver isso lá fora, fecha aspas. Após isso, desceu correndo para o seu vestiário dizendo, aspas, vou te pegar, fecha aspas. E assim se iniciou uma confusão generalizada fora do campo de jogo entre as torcidas. Informo também que não foi possível apresentar o cartão vermelho ao treinador. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o senhor Maicon Carlos Eusébio, técnico da equipe do Taquaritinga, como em curso no artigo 258 caput do CBJD. Consta a reincidência já do senhor Maicon, que já foi advertido anteriormente no artigo 258, inclusive.
consta ainda aqui na súmula que Leonardo Lorenzoni Parisi, enfim, mas acho que isso não está na denúncia, não sei se seria o caso de aditado, senhor Fred, doutor Fred, mas consta aqui que o Leonardo Lorenzoni Parisi, da equipe do Taquaritinga, o atleta, informa que ao término da partida, o senhor Leonardo Lorenzoni Parisi, número 3, da equipe do Taquaritinga, proferiu as seguintes palavras, aspas, esse juiz está de sacanagem. Informo que o mesmo não foi substituído disciplinarmente, pois a partida já havia terminado. Ah, bom. Consta mais nada, nenhuma defesa escrita, esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Questiona o doutor Fábio, sem prova de produzir? Sem prova, não tem. Vossa Excelência vai ter que fazer a defesa. Mas não tem Vossa Excelência elaborar. Passo a palavra ao doutor. A doutora Procuradoria quer se manifestar? Não? Doutor Fábio, o tempo foi curto. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Bom, veio denunciado o senhor Michael, então, por ter provocado, né, a torcida adversária com gestos e palavras, falando desce aqui, se você for homem e tal, e de acordo com o que consta na súmula, isso iniciou uma confusão generalizada, fora de campo. Vejo aqui que realmente é uma atitude antidesportiva, bem caracterizado pelo doutor Joel, nesse caso. Deixa eu só ver uma coisa a mais aqui na súmula. Né? Eu peço a aplicação da pena mínima no 258. Por mais que o técnico ele seja reincidente, ainda assim vejo que no caso, né, como foi uma provocação ali, ainda caiba o 182, né? Faz jus ao benefício do 182 por ser competição exclusivamente amadora, um sub-13. Então, peço a pena mínima, em caso de pena maior, que seja aplicado o 182, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Passo a palavra à doutora Maria Fernanda para o voto. Obrigada, presidente. Presidente, eu acho grave a conduta, inclusive ela gerou uma confusão generalizada, né? Trata-se aqui de um sub-13, né? A figura do senhor Michael, que é o técnico da equipe, devia ser de exemplo para essas crianças, esses jovens, né? E não ao contrário. Então, achei grave a conduta. Eu votaria, assim, pelo fato dele ser reincidente, pelo fato de ter gerado uma confusão generalizada, eu votaria por 3 partidas, mas me sinto aqui obrigada, como aplicadora da lei, a aplicar o artigo 182, que ficaria 1 partida e meia, então ficaria em 1 partida. Esse é o meu voto. Uma partida, doutora, é isso? Isso. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Parabenizo pelo voto. Não, sim, entendi. É que eu não tinha ouvido ela falar uma. Doutor Eduardo Berol. Eu também acredito que a conduta seja muito grave, somente num sub-13, podendo gerar tudo o que aconteceu, o que foi relatado. Há também a conduta do treinador que não autorizou a própria equipe a cumprimentar a adversária. Então, eu aplico 4 partidas, reduzida pela metade a 2. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Parabéns pelo voto. Doutor Ricardo. Eu concordo com o voto do relator, eu acho que conduta grave, eu acho que reincidência pelo mesmo artigo, então eu acompanho o relator pelas 4 partidas e, pelo revisor, com as 4 partidas, aplicando o 8-2, 2 partidas. Obrigado, Presidente, se me Ricardo. permite, eu vou retificar e aplicar 4 partidas, e aí fica mais fácil, já deu o quórum. Ah, não, perdão, o senhor ainda não votou, né? Não, pode votar, não tem problema. Então, Vossa Excelência retifica, doutora Maria Fernanda, para 4 Sim. partidas? Ok. Então, eu vou acompanhar. Então, eu acho que até a capitulação aqui caberia no 258A, que fala em provocar a torcida adversária. E a pena mínima aqui é de 2 partidas. Mas mantemos aqui no 258, então fica 4 partidas, reduzidas para 2. Então, finalizando o processo 815, e em seguida vamos para o 816. Só lançar os votos aqui.
Doutora, só colocou 4, são 2. Vou arrumar aqui, presidente. Sem problema. Pronto. Bom, sigamos então para o último processo da pauta, processo número 816, o famoso derradeiro dessa comissão. Não, está 17 e 18 foram adiados. Foi convertido em derradeiro, doutor. Então, vou passar a palavra ao doutor Ricardo, doutor Conduva. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vos agradeço, presidente. É o processo número 816 da pauta, Paulista Sub-17, Deportivo Brasil contra Monte Azul. Consta da denúncia que o infrator Maicon Fernandes da Silva infringiu o artigo 254 do CBJD e narra a súmula da partida que o denunciado foi expulso após dar uma tesoura atingindo ambas as pernas do seu adversário na disputa de bola. O denunciado é primário e é esse o relatório. Obrigado, doutor Ricardo. Temos prova a produzir, doutor Fábio? Provas, presidente. Doutor, quer se manifestar? Não. Então, fica à vontade para a defesa, doutor Obrigado, Fábio. presidente. Doutores, eu entendo muito bem classificado aqui no caso, né, no 254. A própria súmula trata, infelizmente não tenho provas que nos levem a combater a súmula. E a própria súmula diz que foi com uso de força excessiva ali, uma entrada, uma tesoura, né? Foi um cartão vermelho direto, né? O que corrobora com a versão de que é um ato violento ali, uma jogada violenta, que deve ser punida com cartão, que é necessariamente punida com cartão vermelho direto, né? Porém, aqui entendo que o atleta ele é primário, né? E ele é menor de idade. E por esses motivos, a dosimetria deve ser fixada ali próxima do mínimo. Então, dessa forma, eu peço a aplicação da pena mínima, e ele é amador também, hein? Então, eu peço a aplicação da pena mínima com possível conversão em advertência, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Passa a palavra ao doutor Ricardo, doutor Conduva, por voto. Presidente, defensor, parabéns pela defesa. Eu, por conta da primariedade do réu e por conta da sua menoridade, eu, nesse caso, estou votando pela pena mínima de uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Eduardo? Eu vou discordar aqui. Eu acredito que a aplicação da pena mínima sem a conversão demonstre mais correto diante da gravidade da falta. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Maria Fernanda? Eu voto com o revisor por uma partida em razão de ser cartão vermelho direto, uso de força excessiva. É como voto. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu também vou votar com o revisor, votar a pena de uma partida, até observar, porque às vezes há comentários aqui de que o futebol está ficando chato, não sei o que, assim, a jogada da tesoura era muito comum nos anos 80. Não havia punição, todo mundo dava uma tesoura, né? E o futebol evoluiu, né? A entrada por trás, a tesoura, tudo isso é uma evolução. Então, assim, quando a gente fala hoje, futebol está ficando chato, não, ele está evoluindo. Como no passado era assim, evoluiu. E eu acompanho, parabenizo pelo voto. Presidente, Então, pela ordem, eu gostaria de retificar meu voto para então ser unanimidade, não convertendo em advertência, ficando uma partida. muito bem, doutor Ricardo. Então, fica por unanimidade uma partida ao senhor
Maicon Fernandes da Silva. Então, é com esse voto, nesse processo 816, que encerramos aqui a sessão deste dia 29 de agosto, são 18 horas e 55 minutos. Agradeço a presença da doutora Maria Fernanda, que veio nos prestigiar, nos ajudar bastante. É sempre um prazer revê-la. Manda um beijo para a família toda e para a neném. Tá? Obrigada e obrigada pela paciência também. Nada, sempre muito bom tê-la aqui. Agradecer ao doutor Eduardo Berol, agradecer ao doutor Ricardo Cunduva, a doutora Procuradoria, o doutor Fred, o doutor Fábio, sempre muito bem-vindo aqui, e o doutor João também. Muito obrigado. Então, encerramos essa sessão. Muito obrigado a todos e boa noite.